Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Quem encobrir a falha de seu irmão nessa vida terrena, Deus vai encobrir a falha dele no dia do juízo final. E quem é que não tem falha? Ixi, quem é que não tem aquele arquivo morto lá escondido? Tu deleta, mas aparece depois. Todo mundo tem. Ninguém é santo, mas ninguém é diabo também. Não é. Quem descobre aquilo? A pessoa cometeu falha, encobre. Não tem falar para todo mundo. E se a pessoa cometeu a falha e encobriu, ninguém ficou sabendo, só Deus, e a pessoa vai lá descobrir e põe para todo mundo, esse é o pior dos pecados. Porque Deus encobriu e tu foi lá e tirou para todo mundo. Na época do profeta Moisés, olha essa história. Não chovia de jeito nenhum, seca. Moisés falava diretamente com Deus, como vocês sabem. Às vezes falava entre médio do anjo Gabriel. Mas naquele dia, o anjo disse: reúna todo o seu povo e pede para Deus. Todo o povo de Moisés pediu para Deus: ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, a chuva, os animais estão morrendo, as crianças estão sofrendo. Deus disse: ó Moisés, tem alguém no meio de vocês aí que até hoje está cometendo os mesmos pecados. Ontem de noite estavam chorando, rezando, ele estava pensando, já estava cometendo pecado. Só vou atender quando quem comete o pecado, quando se arrependerem. Se arrependeram todo mundo. No outro dia de manhã, ó Deus, mande chuva, Deus disse para Moisés: tinha alguém que cometeu pecado. O que eu fiz? Todo mundo voltou. Será que pediram a Deus, Senhor, choravam. No outro dia, Deus disse: Moisés, fala para a pessoa que cometeu o pecado sair do meio de vocês. Ficou aquele silêncio. Daqui a pouco começou a chover. Choveu. O pessoal, Moisés, não entendemos nada agora a história. Agora nós não entendemos nada. Deus disse para Moisés: Moisés, eu encobri a falha daquele pecador. Não deixei ninguém ficar sabendo. Pedi para as pessoas se arrependerem. Ele se arrependeu. Depois que ele se arrependeu, você acha que eu ia dizer ele sair, mostrar o pecado? Choveu. O arrependimento sincero não precisa falar: pessoal, eu fiz isso, ó meu B.O. aqui, ó. Eu fiz tudo isso, me arrependi. Não precisa. É teu coração. Com Deus. Ibn Qayyim dizia, um sábio, tem certos pecados que são apagados com a oração, outros com a ablução, outros pedindo perdão. Tem outros pecados que são apagados somente com a lágrima dos olhos. Jejum também. Mas esse quer dizer, tem certos pecados só é apagado com a lágrima dos olhos. E quem é que tem que ver isto? É Deus. Então quando o muçulmano comete uma falha, qualquer pessoa comete uma falha, não é falar para todo mundo: eu errei, me perdoe. Não, entre ele e Deus. E se você vê alguém cometendo algo errado, faz conta que não viu. Fala para ninguém. Porque no dia do juízo final, aquilo que tu fica investigando, procurando, futricando, não é? Vamos achar. Isso é contra a misericórdia de Deus. E tem pessoas, comete fato, todo mundo comete, Deus encobre. A misericórdia de Deus é uma coisa. Tu não tem misericórdia? Não tem nada a ver com a história dele. Quem encobre a falha do seu irmão nessa vida, Deus encobrirá a sua falha no dia do juízo final. Que Allah encubra nossas falhas nessa vida e na outra. E outro hadith no Muslim, Imam Ahmad diz assim: ó hadith do profeta: Ya ma'ashara al-mu'minin, ya man amana bilisanihi wa lam tu'min qulubuhum. Ó crentes, aqueles que a língua acreditaram e o coração não acreditaram ainda, não fiquem perseguindo o defeito dos muçulmanos. Porque quem persegue o defeito dos muçulmanos, Deus vai mandar alguém para perseguir seus defeitos e vai envergonhar ele, mesmo se ele estiver escondido no quarto de seu pai. Quer dizer, onde quer que seja, não persegue. Deixa em paz, é com Deus, deixa se entender com Deus. Não interessa, fiquei sabendo, não quero saber. É sobre o pecado, não quero saber.
de Sayyidina Musa, alayhi salam, a história do profeta Moisés, que a paz esteja com ele. Antigamente, viveu o mensageiro de Deus, Moisés, filho de Irã, que a paz esteja com ele, nasceu no Egito, numa época em que os filhos de Israel passavam por uma fase muito difícil. Eles estavam sendo condenados à humilhação e à indigência pelo faraó, até que este decidiu ordenar a matança de todos os bebês masculinos. Ele havia sonhado com um grande fogo em Jerusalém. Com isso, mandou queimar todas as casas do Egito e os moradores, menos os judeus. Também chegou aos seus ouvidos que os judeus estariam esperando um profeta que nasceria entre eles e os libertariam matando o faraó. Então este ordenou eliminar a linhagem masculina dos judeus para que o seu sonho não se realizasse e também as profecias dos judeus. Mas Deus Todo-Poderoso determinou preservar Moisés da ira do faraó. Inspirou a mãe de Moisés para colocá-lo num cesto e jogá-lo no rio. Deus se encarregou de proteger Moisés de qualquer mal e prometeu à mãe de Moisés devolver a ela o seu filho, que mais tarde se tornaria um mensageiro para libertar os judeus das injustiças cometidas contra eles. A mãe de Moisés jogou a cesta no rio com o coração partido, mas tinha certeza que estava entregando seu filho nas mãos de Deus, o Altíssimo, que o preservou de qualquer acidente. E o que aconteceu depois, vovô? Enquanto as servas de Assia estavam na beira do rio para pegar água, elas enxergaram o cesto. Pegaram e levaram para Assia, a esposa do faraó. Quando ela abriu o cesto e viu o recém-nascido, Deus colocou o amor pelo bebê no seu coração. Quando o faraó viu que iria matá-lo, mas sua esposa implorou para preservar a vida do bebê, que poderia ser o filho deles. O faraó concordou, sem saber que estava executando a vontade divina e que havia começado a preparar sua mortalha com suas próprias mãos. O faraó trouxe as amamentadoras para amamentar Moisés, mas ele recusou todas elas. Elas tentaram alimentá-lo de todas as formas, mas o bebê recusou a todas. Isso aconteceu para que o plano divino seguisse adiante. Quando sua mãe o jogou no rio, ela ficou muito ansiosa por ele. O coração impaciente tornou-se vazio e pouco faltou para que ela adoecesse, se Deus não tivesse confortado seu coração. Ela pediu para a irmã de Moisés trazer notícia do irmão. A irmã de Moisés viu que ele recusou todas as amamentadoras. Então ela sugeriu ao faraó: Meu grande faraó, eu conheço uma mulher que pode servir como amamentadora para este bebê. Onde está esta mulher? Mostre para nós, porque já estamos confusos com esse bebê. A irmã de Moisés levou seu irmão com os funcionários do faraó até a mãe dele. Uma vez no seu colo, a promessa de Deus para a mãe de Moisés se concretizou. Deus seja glorificado. Ele é mesmo poderoso. Sim, Ahmed. Deus pode fazer tudo. Moisés ficou com sua mãe, rodeado por seu carinho e amor. Moisés atingiu seus 40 anos, que era a idade da sensatez naquela época. Ele caminhava para a cidade quando viu 2 homens brigando.
Um deles era judeu e o outro egípcio. Quando o judeu viu Moisés, ele disse: Ó Moisés, me ajude, ó primo. Moisés atendeu ao pedido do judeu e perguntou: o que está acontecendo? Por que está brigando com esse egípcio? Ele quer me matar, ajuda-me. Moisés, então, deu um soco no egípcio, só para assustá-lo. Mas ele acabou morrendo. E o que Moisés fez depois disso? Ele ficou muito triste porque não tinha a intenção de matar o egípcio. Pediu perdão a Deus e o Altíssimo o perdoou. Em outro dia, o mesmo judeu estava brigando com um outro egípcio. Quando o judeu viu Moisés, gritou: Ó Moisés, me ajude! Por favor, me ajude, ó primo. Mais uma vez? Sim, sim. Moisés disse então para o judeu: Por Deus, você é um homem ruim, que gosta de brigas. Foi até ele para resolver o problema, mas o judeu achou que Moisés queria matá-lo e disse: Você quer me matar como matou o egípcio naquele dia? Quando o egípcio ouviu a conversa, fugiu e avisou o seu povo que Moisés havia matado um deles. O faraó mandou então trazer Moisés para matá-lo. Um homem que gostava de Moisés ficou sabendo da decisão do faraó e procurou Moisés para avisá-lo. Ele disse: Ó Moisés, o faraó ficou sabendo que você matou um egípcio. Eles estão atrás de você para te matar. É melhor fugir desta cidade para não ser preso pelos soldados do faraó. E Moisés aceitou o conselho do seu amigo? Sim. Por isso ele fugiu do Egito e foi até Madian. Quando chegou lá, achou muitas pessoas perto de um poço. Achou duas moças que estavam esperando alguns homens irem embora para poder pegar água. Moisés disse para elas: O que está acontecendo com vocês? Por que vocês não estão pegando água? Meu bom senhor, esses homens não nos deixam pegar água até que eles terminem. Moisés perguntou: Por que o vosso pai não veio para trazer água para vocês? Nosso pai é um homem de idade. Ele não tem força para fazer isso. Moisés passou no meio dos homens e pegou água para as moças. Ninguém reclamou. Moisés era muito forte, justo e temido por todos. Depois, ele foi se sentar debaixo da sombra de uma árvore para descansar da viagem. As moças contaram para o pai o que Moisés fez por elas. Minhas filhas, uma de vocês volte para trazer o nosso hóspede. Pelo visto, é um homem muito nobre. Uma das filhas voltou com timidez para chamar Moisés e disse a ele: O meu pai te chama para ser hóspede dele. Pode vir comigo? Moisés aceitou o convite e acompanhou a moça até a casa do pai dela. O pai perguntou a Moisés: Quem é você, ó homem? Moisés respondeu: Eu sou Moisés, filho de Imarã. Me diz qual é a sua tribo. Moisés respondeu: Eu vim do Egito, e meu povo são os filhos de Israel. Por que veio até aqui? Não acho que está aqui por causa do trabalho. O Egito é um país rico e abundante. Moisés respondeu:
Eu fugi do faraó e de seu povo. Eles querem me matar. Moisés contou a sua história para o velho homem que disse: Não tenha medo, não. Agora você está a salvo dos transgressores. Quando o pai ficou sozinho com suas filhas, uma delas disse: Meu pai, por que não emprega conosco para cuidar de todo o nosso gado? Precisamos de um homem forte como ele. Ele é um homem forte e honesto. É uma excelente ideia, minha filha. É um homem nobre com bom caráter. Vou falar com ele sobre trabalhar conosco. O pai fez a seguinte proposta a Moisés: Ó Moisés, você não quer trabalhar por mim durante 8 anos? Se conseguir completar 10, eu serei grato. Em troca, lhe dou uma de minhas filhas como esposa. E Moisés aceitou, vovô? Sim. Moisés concordou com a proposta do pai e se casou com uma de suas filhas. Ele viveu com felicidade e harmonia ao lado de sua esposa. Depois de algum tempo, Moisés sentiu saudades do Egito. Ele queria voltar. Pediu a permissão do velho homem, que a concedeu, e deu para ele algumas ovelhas. Moisés foi acompanhado de sua esposa em direção ao Egito. No caminho, Moisés se perdeu. Ele andava no deserto sem rumo. Enquanto isso, viu uma fogueira e disse para sua esposa: Eu vou me informar sobre o caminho e trazer um pouco de fogo para nos esquentar. Moisés foi até a fogueira. Quando ele chegou perto dela, Deus o chamou. Ó Moisés, por certo, eu sou teu Senhor. Então tira tuas sandálias. Por certo, estás no vale sagrado de Tubal. Deus disse também: E eu te escolhi, então ouve o que te será revelado. Por certo, eu sou Alá, não existe Deus senão eu. Então adora-me e cumpre a oração em lembrança de mim. Moisés ficou confuso. Ele estava ouvindo a voz, mas não havia ninguém lá. E o que é isso em tua destra, ó Moisés? Moisés disse: É o meu cajado, sobre o qual me apoio e com o qual quebro a folhagem para o meu rebanho. E, ademais, eu o uso para outras coisas. Deus disse para Moisés: Lança, ó Moisés. Quando Moisés jogou o seu cajado no chão, ele se transformou numa grande serpente. Moisés sentiu medo, mas Deus o chamou para acalmá-lo, dizendo: Ó Moisés, vem e não te atemorizes. Por certo, tu és dos que estão em segurança. Deus, o Altíssimo, disse: Introduze tua mão na abertura de teu peitilho. Ela sairá alva sem mal algum, e junta a ti tua mão para te guardares do medo. Então, estas são 2 provanças de teu Senhor para Faraó e seus dignatários. Por certo, eles são um povo perverso. Moisés introduziu a mão dele no seu manto e depois a tirou. A mão estava branca e iluminada, sem nenhuma mancha. Eram milagres para servir de apoio ao mensageiro. Moisés foi o profeta que conversava com Deus diretamente, sem intermediário. Deus disse: Com efeito, é-te concedido o teu pedido, ó Moisés. E com efeito, já te fizemos mercê outra vez. Quando inspiramos a tua mãe o que lhe foi inspirado, deita-o na arca e deita esta onda, então que a onda o lance à margem.
Um inimigo meu e inimigo seu o tomará. E lancei sobre ti amor de minha parte, e isso para que fosses criado diante de meus olhos. Quando por lá tua irmã andava e disse: indicar-vos-ei quem dele pode cuidar, e devolvemo-te a tua mãe, para que se lhe refrescassem de alegria os olhos, e que ela se não entristecesse, e mataste uma pessoa, e nós te salvamos da angústia e te provamos seriamente. Então permaneceste anos entre os habitantes de Madiã. Em seguida chegaste a um templo predestinado, ó Moisés, e escolhi-te para mim. Vai tu e teu irmão com meus sinais, e de nada descureis em lembrança de mim. Deus o Altíssimo ordenou para Moisés ir até o faraó e seu povo para orientá-los a deixar o caminho no qual eles estavam e seguir o caminho da verdade. Moisés sentiu-se confuso. Como ele poderia ir até o faraó, sendo que ele estava sendo procurado pelo crime que cometeu? Moisés pediu, então, para que Deus o apoiasse com seu irmão Aaron para ajudá-lo nesta missão. Aaron era mais calmo e mais eloquente. Deus atendeu ao pedido de Moisés. Então Moisés e seu irmão Aaron, filhos de Inã, foram até o Egito para o encontro do faraó. Este estava mais arrogante e mais injusto. Moisés foi ao encontro do faraó para chamá-lo a crer em Deus, o Senhor dos mundos, e seguir a religião correta. Será um encontro da fé contra a idolatria. Isso mesmo, Ahmed. Moisés disse: eu te convoco para adorar o Senhor dos mundos. O faraó achou estranho e perguntou: O que é o Senhor dos mundos? Moisés respondeu: adorai o Senhor da terra e dos céus e o que está entre ambas, se vocês são crentes. O faraó disse, zombando para a corte: Vocês estão ouvindo o que Moisés está dizendo? Moisés continuou confirmando: adorai vosso Senhor e o Senhor de vossos pais. O faraó disse para a corte: O vosso mensageiro que foi enviado é muito louco! Moisés disse para o faraó e sua corte: adorai Deus, o Senhor do Levante, como do Poente, se vocês raciocinam. O faraó se levantou gritando: Não existe outro Deus para vós, senão eu mesmo! O faraó dirigiu a palavra para Moisés e disse: Se você adora outro Deus, além de mim, você será preso! Mostre seus milagres se você fala a verdade. Moisés jogou seu cajado no chão e ele se transformou numa grande serpente. O faraó e aqueles que estavam com ele tiveram um grande medo do animal. O faraó sentiu-se vencido depois de matar os mágicos, mas ele preferiu continuar teimoso, idólatra e continuar no erro. Assim sendo, Deus enviou os sinais de castigo, começando com a seca severa, depois o dilúvio, os gafanhotos, os insetos, os sapos e, no final, o sangue como sinais evidentes. Mesmo assim, o faraó e seu povo permaneceram no erro. O faraó disse: Sacrificaremos os seus filhos e deixaremos viver as suas mulheres. Assim seremos os seus dominadores. Jornada para Meca. Inspirado na jornada de Ibn Batuta. Quando chegar ao Cairo, você deve procurar Ibn al-Mudafar.
Ele é um amigo de nossa família. É uma pessoa com poder e conhecimento. Entrega a ele essa carta. O sol me guia durante o dia e à noite as estrelas são minhas companheiras. Os viajantes me alertaram que o perigo espreita em cada curva no caminho até Meca. Mas eu acredito que aqueles que desafiam os grandes perigos terão grandes recompensas. Histórias animadas sobre o Islã. Senhora, por favor, chega de derramar sangue. Por que se importa se muçulmanos forem abatidos? Eu Porque mandei. eu sou muçulmana. Pelos deuses, você será morta. Por Deus, eu viverei. As águas de Zamzam, os milagres que prepararam o caminho para que a mensagem fosse enviada. Sim, todo dia. Obrigada, Deus, por sua misericórdia e por salvar Ismael e a mim durante todos estes anos. Desculpe, minha filha e eu viemos de longe. Podemos nos aproximar? Venha. Você está me dizendo que todas essas mercadorias vieram de Meca? Eu as comprei em Meca, meu senhor. Mas elas vieram da Índia, Istambul, Grécia. Veja essas espadas. Vieram de um país nórdico chamado Escandinávia. Eu embarquei tudo e estou navegando para a Índia. Faremos uma fortuna. Mas tudo isso à venda no deserto?